Boa tarde, pessoal, tudo bem? Treinadores, fisioterapeutas, preparadores físicos, personal trainers. Vamos começar então uma live sobre o resumo, né? Sobre o resumo rápido de algumas palestras do RTP Sports Performance da Sports Meet que teve no final de semana em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Então eu já fiz alguns stories e coloquei alguns textos no feed dizendo dos temas, né? Quando eu estive em Los Angeles na quinta-feira, um dia antes do congresso, foram 3 dias, eu falei sobre o preview, né? O que eu esperaria, os temas, os PhDs, os especialistas. E agora eu venho com um resumo. Eu vou fazer umas 3, 4 lives. Hoje eu vou abordar o Endon King, PhD em reabilitação de quadril e adutor, e também o Kate Bach, PhD das isometrias e das renovações tendíneas, tá? Então, o que me chamou muita atenção inicialmente? É que é um congresso com uma característica de que a maioria dos preparadores físicos e físios, chefes de departamento dos Estados Unidos, dos esportes coletivos e individuais estavam lá. Então via lá MLS, o soccer americano, via o pessoal da NBA, o pessoal da NFL, o pessoal do universitário, o pessoal do beisebol, atletismo, né? E também fisioterapia vinculada à reabilitação. E por ser um congresso de PhD, basicamente a maioria, a gente tinha as características de temas em que a abordagem do profissional era muito teórica, e outras em que tu vê a abordagem com base teórica extrema, né? Porém uma aplicação prática. Então tinha ali os PhDs que trabalham com pesquisa, publicando as novas diretrizes, os novos frameworks, né? As novas recomendações, programações, mas que dão consultoria ou trabalham dentro de equipes profissionais e comitês olímpicos, tá? E a primeira impressão que eu tô tendo dessa nova leva de congressos é que antigamente a gente tinha uma dificuldade muito grande de que esses PhDs vinculassem o entendimento do rehab, o entendimento do movimento vinculado a cadeias cinéticas. Era algo muito assim cinzento, né? Alguns falavam, outros se reservavam. Não vou comentar transferência de força, cadeias, exercícios globais, cadeias cinéticas. Muitas pessoas deixavam no ar, ficavam muito naquela parte mais mecânica, cinesiológica, biomecânica, patomecânica, né? Patológico-mecânico, e deixavam muito vamos ainda ter estudos em relação à transferência de força em cadeias musculares. E o que acontece? Cara, já começa a ter estudos, tá? Começa a ter estudos, e com uma robustez muito grande e com muita credibilidade dos centros de treinamento que estão publicando. Primeira informação que eu acredito, e que eu compartilho nas minhas mentorias presenciais e online, individuais e em grupo, e o que eu vi hoje postado pelo professor da Kinetic Funcional, né? O doutor da Kinetic Funcional, meu amigo, e até hoje eu comentei no post dele, é um neurofisiologista PhD, e ele comentou hoje sobre da Kinetic Funcional no Brasil,
ele comentou hoje sobre que muita gente, e vocês veem que as informações elas surgem de vários canais, de vários profissionais, né? E que a gente vai complementando, porque a ideia é única. Então ele postou hoje, olha, nós temos que tomar cuidado com essa questão extrema de simetria. Tudo é simetria. Então se eu tiver uma assimetria, já está vinculado a um risco gigantesco de lesão. E ele comentou que a integração cérebro top-down, estruturas músculo-tendíneas periféricas bottom-up, essa retroalimentação que sustenta a complexidade, o termo sistemático integrado, ela cada vez mais tem suporte das pesquisas. E aí eu ainda comentei com ele que nós temos um centro de reabilitação avançado, vamos dizer que é o top 3 do mundo, no Catar, da Aspetar, né? E ano passado eu tive uma palestra com a Koutsifakis, que está sendo constantemente publicado em relação a rehab de joelho, LCA, menisco, enfim. E ela comentou ano passado, é um artigo dela, dentro do laboratório da Aspetar 2021-22, e está sendo citado no mundo inteiro, que o return to play de LCA não é mais vinculado somente em atingir lá o LSI, né? O reequilíbrio dos membros, que é um teste LCI, atingir 95% de reequilíbrio. Não é mais isso padrão ouro. Nós temos que voltar a níveis bilaterais de força, neural e força reativa coordenativa comparado a níveis anteriores. É isso que tem, tá? Isso eu comentei hoje no post do Dr. Rodrigo Ferreira, PhD da Kinetic Functional, tá? E também comentei, que é o tema, que nós tivemos um palestrante com 3 momentos práticos, tá? 3 oportunidades, e ele conectou a questão sobre reabilitação, return to play de lesões de quadril e adutores, tá? Que é o Endan King, um escocês de Dublin e que trabalha na Aspetar, tá? E ele tem um artigo de 2021 com o Baita e King 2021, em que ele aborda que o return to play hoje de lesão de adutor e quadril, ela é basicamente em ações de reequilíbrio bilateral de força global da estrutura triplanar. Se vocês forem ver, a gente tem o quadril e adutores funcionando nos 3 planos: flexão, extensão, adução, abdução e rotação interna e externa, e que é muito mais importante o reequilíbrio global da força adutora do que uma força isolada. Isso aí foi a palestra dele. Novamente, uma das conclusões que nós temos de 2021 para agora, de um dos maiores especialistas de quadril, é que a volta e a diminuição da recidiva de lesão é níveis de força. E por que eu estou falando da força do LCA com a Koutsifakis, que nem estava nesse congresso? Ela esteve ano passado em Manchester, no congresso europeu, e eu estive lá. E o Endan King, para voltar à questão em que nós temos que integrar e não isolar programações. E quando eu falo isolar programações, não é fazer exercícios isolados, e sim ter uma ideia única que ela é a solução dos nossos problemas. Então eu vou dar um exemplo bem prático. Eu não trabalho força porque força é tradicional e essa força vai se opor à qualidade coordenativa do movimento. Ou eu só trabalho, eu não trabalho força. Ou e aí eu vou trabalhar só coordenação reativa, elasticidade e transferência.
a sustentabilidade do intermuscular, ela é limitadíssima a longo prazo. É limitadíssima. Porque eu não tenho suporte estrutural para, a longo prazo, sustentar um movimento coordenado reativo de alta performance. Isso é simples, tá? E da mesma forma que só treinar força e não conseguir criar estratégias específicas de transição de movimento também é muito problemático. Novamente, nós voltamos para uma palavra chamada Complex Training, outra palavra chamada otimização das capacidades motoras, integração delas, ou seja, uma estabilidade a médio e longo prazo das qualidades físicas, das capacidades motoras, porque é difícil a gente buscar maximizar uma em detrimento das outras, tá? Aí vamos lá, o Endon King, ele começou a palestra dele falando que em relação à análise patomecânica, ou seja, lesão e movimento, nós tínhamos que encontrar a origem, modificar, ou seja, encontrar a causa, modificar como consequência o problema, só que os drivers dessa modificação, o que fazer, é que está sendo discutido. Então não está se discutindo se eu tenho o problema e que eu tenho que encontrar uma solução sustentável, sim, como eu vou aplicar isso. E aí, a tríade, ele falou assim, uma das soluções é que nós temos que visualizar o final, a estabilização, né? Ou seja, buscar o entendimento de como estabilizar após voltar a níveis de força razoáveis. E aí ele lançou a tríade, né? Que seria o quê? A tríade, isso é o exemplo do quadril e dos adutores, mas serve para o corpo inteiro. Seria o quê? Nós temos, por um lado, aplicação de carga, né? O training load, aplicação dos exercícios, das programações. Porém, ela tá... a aplicação de carga normalmente é onde eu erro, ou seja, é o driver, como eu aplico algum tipo de prevenção ou correção, porque eu não entendo e eu não analiso as funções biomecânicas das musculaturas, tanto isolado como composto, e também eu não entendo a capacidade de resiliência estrutural dos tecidos envolvidos. Então ele já abriu o seguinte, ele falou, cara, todo mundo hoje está discutindo aplicação de movimento, beleza? Training load, porém, cara, vamos voltar um passo atrás e entender resiliência estrutural e vamos entender ações isoladas e compostas daquela região. Tem que dar um passo atrás, tá? E aí, o que ele apontou? Aí ele passou, basicamente, que a principal causa, gatilho de lesão do quadril e do adutor são 35% COD, né, que seria Change of Direction, mudança de direções, e que nós temos dois gatilhos que no artigo de 2011, o principal dele do Biden e do King, em que eles analisaram o Athletic Groin Pain, o AGP, que é a lesão do adutor. O que eles viram? Primeiro, que nós temos no mínimo 7 origens das inserções dos adutores com possíveis causadores ou seja, causadores de lesão. Porém, eles, a longo prazo, pouco importa onde é a origem da lesão. Pouco importa para a estabilização a longo prazo. Então, ou seja, tu pode ter uma origem mais pública, tu pode ter uma origem mais da pelvis, tu pode ter uma origem mais dos próprios adutores no plano frontal, no plano sagital, né? Nos movimentos rotacionais, enfim. Pouco importa aonde é a origem. Porém, o foco a longo prazo seria o comportamento dos adutores, né? O comportamento dos adutores de maneira global e não isolada. Então essa é a grande chave. E que, atenção, que eu já venho falando em relação a movimento integrado,
São duas regiões que muitas vezes a gente foca pouco no padrão do gait, ou seja, como a gente já sabe que a maioria das lesões dos membros inferiores elas ocorrem quando o pé bate no solo, que é um padrão de desaceleração, nós precisamos entender quais são as ações biomecânicas que fazem a desaceleração, principalmente para overuse e estiramento muscular e degeneração, tendinopatias, totalmente diferente aos padrões de aceleração do quadril, que seriam padrões em que o que mais vai... Quando eu acelero, basicamente, a minha estrutura está no ar, né? Está em swing, né? Swing phase. Só vou ter o stance phase, ou seja, quando o pé bate no solo, normalmente em padrão de desaceleração e reaceleração. Então, o foco da desaceleração, como eu já falei em outros artigos, em outras lives, seria comportamento da pelvis, do quadril, e o comportamento do pé, do tornozelo. E aí vem coisas que parecem básicas e são fantásticas para correções integradas. Então, o que seria o controle do quadril? É um controle antero-posterior, de antero e retroversão, e principalmente os equilíbrios de adutor-abdutor, rotação interna, rotação externa. E o que é a questão do pé? A questão do pé é o equilíbrio de prono, supinação, inversão, eversão, flexão plantar, dorsiflexão. Básico, parece básico. Só que a gente vai notar que tem várias musculaturas que a gente não atenta. E aí, essa questão triplanar do adutor, pensem e vocês vão ver o exemplo que vai ser dado daqui a pouco no artigo, que é bem coerente o porquê eu tenho essa sensibilidade extrema de tendinopatia nos adutores. Tá? Principalmente pela posição que o adutor vai estar numa posição extremamente alongada devido ao posicionamento do pé e do quadril, e essa posição extremamente alongada vai causar o quê? Se vocês pensar que um músculo em posição extremamente alongada, recebendo tensão, está na curva comprimendo tensão, na posição em que ele não consegue gerar força e está potencialmente recebendo microlesões, é a posição que vai causar a médio e longo prazo esse início do athletic groin pain, ou seja, degeneração ou inflamação, tá? E aí o que aconteceu? A primeira informação fantástica é que é simples, né? Se a gente for fazer qualquer curso de reequilíbrio muscular básico do treinamento muscular ou até da fisioterapia, nós vamos escutar sobre estabilidade e mobilidade e sobre inibição recíproca, que é o equilíbrio antagonista das musculaturas. E a gente vai ver que estratégias de que eu entendo o posicionamento do pé, eu entendo o posicionamento do quadril, né? O quadril vinculado ao fêmur, o pé vinculado ao tornozelo e também à tíbia, né? E no meio a gente tem o joelho, o platô da patela, né? Vocês vão notar que esse equilíbrio entre as musculaturas nos seus posicionamentos, a médio e longo prazo, com excesso de reatividade e coordenação em desaceleração, que é reactive strength excêntrica, né? Essa força de desaceleração excêntrica é o que está sendo estudado. E eu não vou citar aqui. Teve outros dois profissionais que em outra live eu vou comentar. Um é o Carlos Del Barrio, que é um chefe do departamento de fisioterapia e preparação física do Atlético de Madrid, na Espanha, de futebol. Ele só falou sobre o RTP de posterior de coxa. Ele falou sobre duas análises, dois dados que são, entre aspas, novos estudos para a prevenção de lesão. Seria o pico de velocidade máxima, maximal speed, e nessa velocidade máxima, quando o pé bate no solo, toda vez que eu atinjo a minha velocidade máxima, eu vou aumentar em torno de 50% a necessidade de aumentar a minha força reativa e excêntrica de desaceleração. E se eu não aumento a força de desaceleração, por eu estar mais rápido em velocidade máxima, eu estou muito perto da lesão. E aí eu reequilibro. Isso tem tudo a ver com as dores dos adutores
na reabilitação do global do adutor no AGP, Athletic Groin Pain. E aí, vamos lá. Primeiro dado, que a força vou dizer aqui que não serve fazer força isolada de adutor. Qual o principal exercício hoje aplicado em isométrica e excêntrica de adutor? O Copenhague. Importante, quando a pessoa está com lesão no adutor e depois que ela curou, for testar o Copenhague, ela aumentou a força isolada do adutor. Porém, a força do quadril, nessa questão isolada, adução, abdução, rotação interna, rotação externa, de maneira isolada, ela corresponde, conforme estudo do By King, um dos principais que nós temos hoje de reabilitação, a somente 11% do aumento de força, que corresponde a um padrão importante de RTP. Então, se 11% seria a força de quadril, e o adutor entraria de forma isolada nesses 11%, aonde nós teríamos a grande melhora a longo prazo, que é o que defende os exercícios integrados e não isolados no return to play do adutor e do quadril. 36% comparado aos 11% é multiplanar, exercícios em que o adutor era estimulado a movimentos compostos de flexão, adução e rotação interna. Ok? Então, 36% a 11%. E aí, outro dado que eles encontraram é que sempre eles buscaram que acima de 6% de assimetria entre os lados, né, o lado direito e esquerdo dos adutores e do quadril, já era um risco muito grande de recidiva. Só que eles viram nessa questão de 36% a 11% de que é muito mais importante o retorno de força bilateral dos dois lados. Porque se eu tô com lesão, meu nível de força máximo bilateral cai bastante e eu fico me preocupando com o reequilíbrio de simetria. E muitas vezes a gente não sabe se essa simetria ela não é uma estratégia local de reequilíbrio muscular necessária, por isso que a gente vê muitas assimetrias em atletas de alta performance, se essa simetria ela é limitante ou não, ou se essa assimetria é compensatória, ok? Então vamos lá. E aí, em relação ao quadril e o adutor, os exercícios globais são chamados de controle intersegmental, tá? Intersegmental controle. Isso está dentro do artigo. Isso foi o ponto principal. E aí ele teve, o Endan King teve mais um momento inteiro em que ele aplicou exercícios, mostrou como gerar essa aplicação integrada dos exercícios para aumentar a força dos adutores com o quadril de forma global. Ele deu uma atenção muito... E aí ele falou o seguinte, olha só como é interessante a parte global da reabilitação. Ele citou algumas musculaturas, principalmente separou músculos de estabilidade e músculos que têm a necessidade de transferência de força. E na transferência de força, ele citou... tudo bem, coach? Sim, com certeza, né? Já está tudo planejado aqui para utilizar na pré-temporada os exercícios, né? Eu estou falando aqui sobre panturrilha, adutor e quadril. Então já está tudo planejado na pré-temporada a partir de agosto, setembro, a gente aplicar nos atletas do nosso time de basquete, tá? Voltando aos músculos, vocês vão notar o fantástico dessa ideia, né, que nós tivemos lá no Intuidome do Los Angeles Clippers, né, em Los Angeles, e comentando, já que
que o coach do nosso time de basquete está aqui, como a gente vê todos os chefes de departamento dos times de alta performance lá, né? NBA, beisebol, NFL, atletismo, os esportes universitários, estava chefe da preparação física e chefe do departamento de performance, tá? E isso foi bem legal. E vocês podem notar as musculaturas citadas, são musculaturas que muitas vezes a gente deixa passar, porque olha só, basicamente esses músculos que eu vou falar agora, eles têm uma chave principal. Se nós pensar que o adutor é global, e o adutor, quando o pé bate no solo, ele tem uma função de desaceleração global, ele precisa que a pelvis na antero e retroversão e a força de estabilização lateral dos adutores e abdutores, rotadores internos e externos, estejam em equilíbrio. E aí ele cita, é fundamental a gente ter força de ilipsoas acima de 90 graus. Então é importante fazer uma isometria acima de 90 graus do ilipsoas. Eu tenho que reorganizar o meu drop pélvico, né? Então ele falou do glúteo médio e glúteo mínimo, para não sobrecarregar o tensor da face lata num plano mais na frente da coxa. Então focar muito na parte lateral, glúteo médio, glúteo mínimo. Então, ilipsoas, a gente já falava, isometria acima de 90 graus. Controle da força da pelvis. Glúteo médio, glúteo mínimo, drop pélvico. Aí ele falou o que eu comentei em novembro do ano passado. É o glúteo máximo na sua força de finalização e de estabilização precisa muito do adutor magno como uma força de um adutor de geração, que gera propulsão, tá? O core, obviamente, vinculado ao glúteo máximo, mas principalmente algo que me chamou a atenção, os oblíquos. Por quê? Porque se a gente não tiver força dos oblíquos, que tem essa questão rotacional de transferência de força, essa menor força dos oblíquos, né? E os oblíquos não é só para potência, seria força também de ativação isométrica para controle da pelvis. Pensem um lado dos oblíquos mais forte que o outro, vai acabar que a pelvis vai desequilibrar, vai dificultar essa estabilidade do drop pélvico, né? Esse reequilíbrio, e vai influenciar o joelho e o pé lá embaixo. Então, essas musculaturas, tá, geram equilíbrio. E aí, algo que, novamente eu falo, parece simples, mas é fundamental, e a escola americana, europeia, bate, eu acho que há 15 anos nessa tecla. Todos os cursos que eu vou, eu escuto algum tipo de abordagem, que é o seguinte: quando o pé bate no solo, e a gente não tem um trabalho específico de pé e quadril, se eu bater no pé no solo sem um trabalho adequado de desaceleração, o meu pé vai bater levemente supinado, né? E se eu bater supinado, eu vou dar uma ênfase principalmente na inversão do tornozelo. Então, inversão, tornozelo, que seria o tibial posterior, e uma leve supinação com dominância do sóleo, flexão plantar. Beleza? O que acontece se eu bato com o pé um pouco supinado? Meu quadril vai estar levemente em abdução, rotação externa. Ponto. Batemos nisso. Se o meu pé bater supinado, levemente invertido na desaceleração, e meu quadril estiver nesse contato de força excêntrica de desaceleração, rápido, batendo o pé no solo, estiver rodado para fora em abdução, rotação externa, a médio e longo prazo, eu vou fazer que meus adutores vão estar constantemente estirados, recebendo carga de desaceleração, e principalmente na inserção lá da pelvis, do pubis, que está tendo uma tensão muito importante na pubalgia, a inserção do adutor no pubis. Ou seja, esse reequilíbrio, muitas vezes ele não vai começar no quadril, vai começar na força do pé. Então,
eu já venho falando nas mentorias o ano passado inteiro, esse ano também, a importância de trabalhar a força de pronação não compensatória, pronação real do pé, a pronação real do pé, ok? A pronação real do pé, junto com uma eversão, e essa eversão é feita por um músculo muito estratégico. Seria o quê? O fibular longo. Então o fibular, que é um músculo lateral da perna, vinculado ao hálux, que é o dedão do pé, com uma força que vai criar o tripode de desaceleração, e também uma capacidade do joelho ter uma certa liberdade para anteriorizar, ou seja, eu tenho que ter o meu tornozelo com uma capacidade muito grande de dorsoflexão, ou seja, eu preciso conseguir desacelerar, e aí a gente bate na tecla da força do tibial anterior. Então, dentro desse objetivo simples, né, eu preciso focar exercício de tibial anterior e de fibular longo para que meu pé tenha a capacidade de desacelerar, ou seja, e que o meu quadril, que está num padrão de rotação externa e abdução, volte a ter capacidade. E vocês podem, a gente tem que entender uma questão bem estratégica, que para mim é fundamental. Entender que saber a biomecânica, a cinesiologia, as funções das articulações, elas estão sendo aplicadas nessa ideia que eu estou passando para vocês agora, numa ideia integrada global. Por quê? Eu não estou falando, eu vou fazer um exercício agora de adução do quadril isolado. Não. Eu estou falando que o meu pé vai bater no solo, e nesse momento que o meu pé vai bater no solo, eu estou fazendo um exercício de conexão do pé, que passa pela tíbia, passa pelo joelho, passa pelo fêmur e vai chegar ao quadril. Se meu pé estiver numa posição correta, em que ele vai ter uma capacidade de gerar uma pronação, eversão, em que o fibular e o tibial anterior estão correspondendo às suas forças de estabilização, eu vou ter uma grande chance de que o meu quadril, meu glúteo médio, glúteo mínimo, o meu quadril vai conseguir ter uma força em rotação interna, adução real global. E aí eu posso sim focar um exercício de reequilíbrio da pelvis, né? Não de forma isolada, mas de forma global, multiarticular. Então aí a gente volta na tecla. Para finalizar aqui, o Endan King, né? Eu vou deixar o Kate Barr para a próxima live. Eu já estou 40 minutos falando do Endan King aqui. A próxima live eu explico o Kate Barr sobre isometria e tendão e mais um outro profissional. Então, o que eu estou batendo na tecla? Nós não vamos conseguir aplicar movimento simplesmente pelo movimento puro, sem entender as ações cinésio-biomecânicas, o que cada musculatura, o que cada estrutura óssea, como se comporta e de que forma essa ação isolada ela consegue gerar um reequilíbrio muscular de forma integrada, unindo basicamente pé, joelho, quadril, core. E dessa maneira nós conseguimos o principal estudo hoje do mundo em esportes performance, que é prevenção de lesão, e caso a pessoa entre num risco de lesão, RTP, Return to Play, o mais rápido possível, ok? Então era isso. Então essa aqui foi a nossa live rápida número 1, nossa live número 1 do review do RTP de Sports Performance da Sportsmith no Into the Dome em Los Angeles, que nós tivemos na Califórnia agora no mês de junho de 2025. Valeu?
essa semana, ou no máximo começo da semana que vem, teremos a continuidade com a revisão 2 do Congresso. Valeu, abraço. A live vai ficar salva no meu feed. Valeu, abraço a todos, até a próxima.